Oi gente, aqui é a Dessa, esse aqui é o Louco dos Livros e hoje eu vim falar pra vocês sobre por que ler Drácula de Bram Stoker. Drácula foi um dos melhores clássicos que eu já li, foi um dos melhores livros que eu li no ano de 2016, tá? Que não tem muitos meses ainda, mas foi. Eu já tinha comentado com vocês sobre a minha experiência com alguns livros de terror mais antigos e como eu não tinha me assustado com eles, e eu acho que Drácula não cai nessa categoria. Ele tem algumas cenas bem aterrorizantes, apesar de eu dizer pra vocês que eu acho que não é um livro completamente de terror. Ou seja, vocês que morrem de medo, dá pra ler. Ele tem algumas cenas que são bem intensas, que dá um calafrio, mas principalmente se tu conseguir te colocar no lugar dos personagens. Se tu conseguir pensar, meu Deus, não é possível que eu tô vendo isso, sabe? Se tu tem essa capacidade de empatizar nesse nível, acho que tem algumas cenas aqui que vão fazer teus cabelinhos ficarem em pé. Começando do início, sobre o que é Drácula, como que ele é, etc, etc, etc. Apesar de que o nome Drácula, muita gente já pensa que sabe tudo da história, não é mesmo? Muita gente pensa. Muita gente. Enfim, não caiam nessa asneira que eu caí. Se tu não leu o clássico, talvez você não saiba toda a história. Primeira coisa que eu peguei o livro e eu vi que eu não tinha a mínima ideia de que o livro era assim, é que ele é um livro epistolar. O que significa epistolar? Ele é escrito em cartas. Na verdade não são só cartas, no caso são cartas, mas também são pedaços de diário, pedaços de notícias de jornais, mas não é uma narrativa contínua. O que pra mim, que não gosto de coisas muito descritivas, funcionou maravilhosamente bem. Por quê? Quando tu escreve uma carta pra alguém, o que tu diz? Olha, fulaninha, eu peguei, fui na esquina, aconteceu XYZ, voltei pra casa, certo? Certo. O que acontece num romance? Fulaninho foi até a esquina em uma manhã em que os raios de sol, babá, né? O que pra mim é uma das coisas que em clássicos talvez seja uma das coisas que mais me incomoda. Talvez seja o seu caso, talvez seja por isso que você aí sentadinho do outro lado tem um pouquinho de preconceito com o clássico, certo? Certo. Não vai acontecer isso aí com Drácula. Claro, tem algumas partes, principalmente em livros, em que o Drácula tá com texto integral, em que algumas cartinhas talvez não sejam tão necessárias. Por exemplo, uma parte que tá mais declarando amor pela outra pessoa e tal. Mas fora isso, eu acho que o livro é bem direto no ponto, bem no que ele quer passar. Tá, mas tudo bem. Agora eu já tô aqui, sei lá, eu quantos minutos falando do Drácula sem falar do Drácula, não é mesmo? Porque eu não falei pra vocês a história do livro. A história do livro se passa em 1800 e vai bolinha, e começa com o Jonathan Harker indo pra Transilvânia encontrar com o Drácula, porque este conde quer comprar uma casa nos arredores de Londres. E o Jonathan Harker, como trabalha com imóveis, vai lá mostrar as opções de casa e tal, e fazer o Conde Drácula assinar uma compra. Acontece que o Jonathan começa a perceber que aquele conde é muito mais do que estranho. Só o caso do dia dele chegar lá, que ele já chega num dia que dizem que as portas do inferno estão abertas, sobrenatural, não sei o que, então ele já passa por um monte de coisa estranha na estrada, não tá nem perto da casa do conde ainda. O conde mora num castelo caindo aos pedaços, muito estranho. O conde dá ares de riqueza, mas não tem nenhum empregado. Fora outras coisinhas que o Jonathan vai vendo aos poucos que mostra que ele é muito estranho até ele realmente ter as provas concretas, apesar de não dar nome aos bois do que diabos aquele conde é. E aí ele começa a perceber o quão em perigo ele tá, principalmente quando as ameaças do conde, apesar de sempre serem entre linhas, sempre ser por baixo dos panos, deixar bem claro que as intenções dele são que o Jonathan é prisioneiro dele. Ele não sabe o que esperar, e é nesse começo de livro que tem as cenas mais aterrorizantes, na minha opinião. Eu não vou contar muito mais do livro pra vocês, porque eu acho que vale muito a pena a experiência de ler o livro. Eu tive algumas surpresas que vão desde personagens que eu não sabia que estavam aqui, apesar de eu já ter visto em histórias do Drácula, como por exemplo o Van Helsing. Não é spoiler, o Van Helsing está nesse livro, porque o Van Helsing aparece em várias
filmes sobre caças de sobrenatural e até no próprio filme Drácula de Bram Stoker. Mas eu não sei por que cargas d'água eu não pensei em ver o Van Helsing aqui. Eu achei que ele tinha sido inventado depois, sei lá o que eu pensei, mas o Van Helsing tá nesse livro. Nessa primeira parte, com o Jonathan no Castelo do Conde, ela é um pouquinho mais aterrorizante, porque tu tá conhecendo o Conde, tu não sabe que nome dá a ele, no caso nós sabemos, vampiro, Drácula e tal, mas quando tu tá lendo o livro, teoricamente tu não sabe. E depois dessa primeira parte do Jonathan, nós vamos para um outro núcleo de personagens, que na verdade tem ligação com o Jonathan, a gente vai sabendo aos poucos. E essa segunda parte do livro, que é a maior parte do livro, e é aí que o pessoal que não gosta muito de terror vai se sentir mais tranquilo, é a parte da caça. A caça ao vampiro. E essa parte tem ação, tem sobrenatural, tem algum pouquinho de terror, tem bastante coisa. E eu acho que todos os gostos vão ser supridos aqui, nessa parte. Se nenhuma das coisas que eu falei até agora fez ter vontade de ler esse livro, pensa que é um clássico, e como um clássico, ele é um livro que originou tantas outras histórias. O mito do vampiro já existia, mas o mito do vampiro que a gente tem hoje, que a gente conhece hoje, praticamente se inicia com o Conde Drácula, não é mesmo? E é muito legal tu ler esse livro com olhos da época. Tu imagina quando esse livro, pelo menos foi assim pra mim, e eu fiquei assim pensando, quando esse livro foi lançado, tu lê essas cenas, tu ter essas descrições, se hoje eu ainda achei apavorante, eu fico pensando na pessoa da época lendo esse livro, o quanto não foi apavorante. E isso realmente deixa mais apavorante. Uma coisa que eu não esperava ver nesse livro, que eu nunca espero de livros mais clássicos, mais antigos, é uma personagem mulher forte. Tem alguns detalhezinhos, do tipo, por exemplo, da impressão de que uma mulher, na verdade, não é pra pensar como a Mina, que é, no caso, a personagem que eu tô falando, que ela é uma mulher um pouco diferente e tal. Mas, mesmo assim, eu não esperava ver tanta força, tanto protagonismo, por assim dizer, numa mulher. Então eu gostei muito disso, adorei a personagem da Mina, ela faz toda a diferença na história, então é muito legal pra época, deve ser muito legal. Eu vi o filme Drácula de Bram Stoker de 92, acho que é do Coppola, pra poder comparar e falar aqui pra vocês, e eu fui ver super empolgada e ó, não gostei do filme. Começa que a história não tá parecida. Eles fizeram uma invenção em que, se vocês já viram, e isso não é spoiler porque diz no início do filmezinho, em que o Drácula tem um amor antigo pela personagem da Mina, que na verdade seria tipo ressurreição da noiva dele. Isso não tem no livro, tá, gente? Eles enfiaram um romance que pra mim não tinha necessidade. E só isso já me fez perder o gosto no filme, mas o filme ainda tem uma romantizada forte, assim, sabe? Umas cenas, assim, uns efeitos especiais, assim, que... Ai, gente, olha, não sei explicar pra vocês, mas eu sei que não me desceu o filme, tá? No começo eu achei legal, um pouquinho um pouquinho mais teatral, assim, o filme. No início eu tava gostando, começou a me dar uma enjoada lá pelas tantas. Só assim que eu gostei do efeito da sombra, assim, do Drácula atrás, que a sombra meio que se mexe aleatoriamente em vez de acompanhar o corpo. A única coisa que eu gostei do filme. Mas vale a experiência, né? Talvez vocês gostem, é uma coisa mais artística, digamos assim. Tem gente que gosta, não é meu caso, mas né? De qualquer forma, muito recomendado Drácula de Bram Stoker. Eu quero todo mundo lendo, todo mundo comentando aqui nos comentários, comentando nos comentários. Tem mania de fazer isso, ficar falando assim, redundante pra caralho. Enfim. Curtam o vídeo se vocês gostaram, se inscrevam no canal se é a primeira vez de vocês aqui, dá uma olhadinha aqui no box de inscrições, tem todas as minhas redes sociais pra vocês entrarem. E gente, por hoje é isso. Beijo, até a próxima. E hoje eu vim falar pra você... Hoje eu vim falar pra... Acho que...